Como é bom nós sentirmos que Deus está segurando na nossa mão, principalmente neste mês que se convencionou homenagear Maria, homenagear as noivas, as mães. E em maio nós temos algumas datas muito representativas no movimento espírita. Dia 1º de maio, nascimento de Eurípides Barçanufo, um espírito de vanguarda que no nosso país implantou a primeira escola espírita em Sacramento. Trouxe ali uma inovação em termos pedagógicos, falava da natureza, da astronomia e formou um clima maravilhoso com a sua pedagogia espírita. No dia 5 de maio, o Divaldo Franco, esse tribuno maravilhoso que a nossa doutrina conquistou, com certeza com compromissos previamente assumidos e que leva pelo mundo afora as informações dessa doutrina de luz. Dia 13 de maio, a libertação dos escravos, né? A princesa Isabel como instrumento para que os nossos irmãos, que naquela época ainda se submetiam à vontade do seu Senhor, pudessem encontrar a liberdade. E dia 18 de maio, para nós é muito significativo, porque foi o dia que o nosso mentor Luizinho reencarnou neste planeta de luz e aqui pôde cumprir a sua missão por aproximadamente quase 8 anos encarnado e depois continuar desencarnado a conduzir toda essa casa desde o momento da sua fundação e com certeza vai continuar conduzindo por muito e muito tempo, mesmo quando os que fundaram a casa já estiverem no plano espiritual, esse espírito extraordinário que tem levado uma realização na busca do pão espiritual e do pão material para milhares de pessoas. Mas maio, mês de Maria. Maria, mãe de Jesus, que trouxe a todos nós o exemplo maior de confiança no Pai, de resignação, de renúncia, de caridade, de amor e de perdão. Cada um de nós, ao ver a vida deste Espírito, que aceitou receber Jesus como seu filho, mesmo sabendo que iria sofrer muito, porque estaria exposta a uma grande quantidade de perseguições, de calúnias, de difamações, e principalmente porque ela entregaria seu filho ao mundo. Esta mãe que deve ser exemplo a todas nós mães aqui da terra, porque quantas vezes nós pensamos que os nossos filhos são patrimônio nosso e queremos fazer ingerências na sua vida, determinando o seu gosto, os seus sonhos, os seus ideais, confundindo a missão de orientar como pressionar, subjugar, obrigar. Como é maravilhoso vermos que Maria, em nenhum momento, ela se indispôs com toda aquela dedicação, porque nos consta que Jesus, desde muito pequenininho, já tinha uma independência muito particular, porque ele já ia para a estrada querendo acolher o mendigo, o viajor, aquele que não tinha pão, aquele que não tinha cobertor, e já chegava para sua mãe que também não tinha recursos e pedia que ela auxiliasse aquelas pessoas, porque Deus, o Pai Amantíssimo, queria que assim fosse. Maria, desde o início, resignadamente compreendia que o seu filho pertencia ao mundo. Já na sua adolescência, quando ele pregava no templo, quando ele falava aos sacerdotes, aos doutores da lei, e ela se atemorizava ao ver que eles poderiam entender aquilo como um desafio, como uma provocação. Imaginemos o coração dessa mãe ao ver as leis da época, que poderiam já desde a adolescência de Jesus, aos 12 anos, quando ele se dirige ao templo, a apreensão que ela tinha em ver que ele veio para mudar, ele veio para reformar, ele veio para construir um novo mundo, um novo momento. E quando Maria percebe que Jesus está prestes a trazer ao mundo a sua boa nova com toda a exemplificação, e principalmente quando ela o vê crucificado,
quando ela percebe que o homem não conseguiu entender a grandiosidade do seu filho. Em nenhum momento essa mãe odiou, esta mãe se revoltou. Em todos os momentos ela compreendeu que recebeu um espírito de Escol e precisaria renunciar a todas aquelas alegrias que as outras mães sonhavam, porque o seu filho veio para essa tarefa, para essa missão. É nesse ponto que nós vamos trazer para a nossa vida de mães. Até que ponto nós teríamos a coragem de Maria? Até que ponto nós, nesta existência, temos tido esta grandiosidade de renunciar a algumas coisas em prol dos nossos filhos? De nos resignar quando eles não trazem a inteligência que nós sonhávamos, os sonhos que nós sonhávamos, os ideais que nós sonhávamos para eles, porque é natural que quando nós recebemos o filhinho querido, nós já idealizamos um futuro brilhante, cheio de paz, de sucesso, de alegria, de vitórias, de saúde. Nós vemos o nosso filho só vencendo os obstáculos da vida. E nós não paramos para imaginar que pode não ter sido essa a sua linha de trabalho aqui na Terra. A sua programação de vida pode ter sido muito diferente daquilo que nós sonhamos para ele. Esse espírito que nós recebemos, aquele ser pequenino, indefeso, que depende de nós, sim, quando ele chega, do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso amor, mas à medida em que vai crescendo aquele corpo físico, esse espírito vai demonstrando a sua índole, vai demonstrando a que veio. E quando chega os momentos de provas que este nosso filho querido assumiu na espiritualidade, provas que nós achamos pesadas demais, porque nós nunca queremos que os nossos filhos sofram. Se nós pudéssemos evitar a doença para eles, o infortúnio, a tristeza, a lágrima, a dor, nós evitaríamos com certeza, porque nos esquecemos de que os nossos filhos, na maioria das vezes, são espíritos mais evoluídos do que nós, e que tiveram coragem de pedir provas que nós não tivemos. Por isso nós vemos com entusiasmo, quando aquela mãe que perde o seu filho, ou que tem o seu filho com uma doença, vemos com entusiasmo quando essa mãe não se revolta, quando essa mãe não se entrega, quando essa mãe luta, quando ela procura transformar a dor da perda, ou do abandono, ou da doença, num motivo a mais, para ela mostrar a Deus que ela é imbuída de coragem, de perseverança, de amor, de personalidade, para que em nome do seu filho, ela possa continuar vivendo. Como é difícil realmente nós enfrentarmos a dor da perda, da separação por algum motivo. Mas ainda aí nós voltamos a lembrar de Maria. O que ela fez quando Jesus deixa aquele vaso físico aqui na terra, mas deixa também uma doutrina sedimentada naqueles corações preparados? Maria não se revoltou com o pai da vida. Maria não se entregou ao desespero, à mágoa, ao ódio, à vingança para com aqueles que fizeram com seu filho tudo o que quiseram, como ele mesmo disse. Maria, ao lado de João, o discípulo amado de Jesus, ela vai à luta, dirige-se para Éfeso e ali abrem o primeiro centro espírita da humanidade, a Casa do Caminho. Ali eles abrem os seus braços para acolher todas as pessoas e dar-lhes o pão do espírito e o pão do corpo, curar as suas feridas do corpo e da alma. Maria se transforma na mãe de toda aquela comunidade. E que maravilha ver que algumas mães na terra também têm essa fibra. Quando se separam dos seus filhinhos queridos, também abrem os seus braços para acolher as outras pessoas que precisam. Quando esquecem da sua própria dor e do seu próprio sofrimento e acabam transformando aqueles momentos de profunda mágoa, de profunda tristeza, numa bandeira de realização. Nós vemos isso em muitas mães que frequentam esta casa. Vemos isso em muitas mães que não se deixaram abater, que transformaram a sua vida num projeto de trabalho em nome do seu filho ou filha,
e acabam levando o seu coração em benefício de todos. O nosso grupo Gotas de Amor, que acontece aqui todas as quartas-feiras à tarde, pode reunir algumas mães que passaram por esta experiência e que transformaram as suas gotas de choro, de sofrimento, em gotas de orvalho, em gotas de luz, em gotas de trabalho. Mas, por outro lado, como é preocupante percebermos, vemos aí quase todos os dias no noticiário, aquela mãe que acaba desequilibrando o seu emocional e que, ao dar à luz, joga o seu bebezinho no riacho, por cima do muro, no shopping, na calçada, no cinema, na estrada, porque certamente a sua casa mental foi naquele momento tão danificada por algumas situações, resquícios provavelmente de vidas anteriores, que acabaram levando àquele desequilíbrio momentâneo. E são mães que merecem a nossa piedade, a nossa compaixão, a nossa compreensão, porque evidentemente nenhuma mãe, em seu juízo perfeito, teria uma atitude como essa. Se isso aconteceu, é porque há uma doença espiritual naquele momento, há um distúrbio psíquico que ocasiona essa tarefa, porque a maternidade é uma bênção extraordinária que Deus dota a todas as pessoas, mas também requer esta maternidade muitos cuidados. Se fala muito dos filhos que abandonam os seus pais, como estamos falando das mães, as suas mães em determinadas situações. Nós mesmos já falamos aqui que lá no Recanto temos mãezinhas maravilhosas, que ali foram levadas por um filho ou por um neto há 13 anos, quando nós fundamos o Recanto, e nunca mais foram lembradas, e nunca mais foram abraçadas, e nunca mais foram visitadas. Então isso choca para todos nós, como alguém pode ter coragem de esquecer que tem a mãe ainda viva na terra. Por outro lado, nós precisamos também nos lembrar que quantas mães também se esquecem dos seus filhos, principalmente hoje, em que a vida ela é tão corrida, ela é tão estressante, ela é tão pressionadora, que existem algumas mamães que acabam se jogando de tal maneira nos seus compromissos materiais, nos seus compromissos profissionais, na sua vida, e acaba não tendo muito tempo para o seu filho. E algumas mães das creches, por exemplo, muitas vezes elas dizem assim: ai, mas como eu fico triste, porque o meu filho passa 10 horas por dia aqui, e eu não passo essas 10 horas com ele. Deus, nosso Pai, que a tudo provê, que segura na nossa mão, como nós cantamos agora, e que nós podemos perceber que cria todo um clima favorável a essas mães que precisam lutar para ganhar o pão de cada dia, para sustentar o seu filho, a essa mãe que precisa se dedicar ao trabalho. E Deus dá a essa mesma mãe um amor tão grande, que nas poucas horas que ela convive com o seu filho, ela dá um amor incomensurável. Não é o número de horas que nós passamos com quem amamos que faz ser uma relação melhor ou pior. É a qualidade do sentimento com que nós envolvemos os nossos filhos, seja por pouco tempo. É o adjetivo do amor. Como é que nós vamos adjetivar este sentimento? É isto que importa. Se são 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, ou 24 horas por dia, não tem diferença. Porque de que adianta aquelas mães que por vezes passam horas com os seus filhos, mas não conversam, não abraçam, não beijam, não diz que o amam, não procura saber como foi a sua vida, não procura saber como está a escola, como está o seu relacionamento com os amiguinhos, como estão as suas lições de casa, quais são as suas dificuldades. Aquela adolescente, aquela mãe não procura o que está acontecendo com ela, como está a sua vida em todos os sentidos. O número de horas que nós convivemos com os nossos filhos é muito relativo. O importante é o que nós fazemos